Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor, tudo em ordem? Hoje aqui no meu trabalho, aqui na minha propriedade, gravando mais um vídeo Mensagem do Campo. E antes de mais nada, eu quero aqui deixar o meu abraço especial para algumas pessoas. Uma delas é a minha cunhada Marlene, ali da cidade de Itatiba, junto com seu esposo Dirceu, sua filha Agnes, que está sempre também fazendo um comentário das nossas mensagens, e que eles possam se sentir assim muito abraçados, né? São pessoas que nós amamos. Também um abraço especial ao meu sobrinho Matheus Henrique. Matheus Henrique, da cidade de Campo Limpo Paulista. Um menino assim muito especial que tem sido uma mão na roda para mim, né? Eu não domino muito bem algumas partes da questão de lidar com o aparelho, e ele quem sempre tem me auxiliado. Então hoje eu aproveito aqui gravando esse vídeo para deixar o meu abraço todo especial aí também para o meu sobrinho Matheus Henrique. Um abraço especial também ao meu amigo Anderson, que também tem acompanhado assiduamente as mensagens do campo. Amigo esse que estaremos junto aí, provavelmente no dia 18 de fevereiro, compartilhando aí de um momento junto aí do almoço. Bom, no penúltimo vídeo que eu gravei, o último eu estava lá em Piracaia, era o dia de lazer, mas no penúltimo eu estava falando da construção do novo tanque de peixe, né? Faltava algumas fiadas de bloco para terminar a alvenaria, e eu já terminei. Vocês podem ver aqui, está terminado. Coloquei já está com as colunas fechadas, né? E agora o meu desafio hoje é fazer um contrapiso ali dentro e chapiscar as paredes para receber o reboque. Na ocasião também eu falei do mato, né? Nesse local que eu estou aqui, se vocês lembrarem daquele vídeo, aqui era muito mato e eu fiz toda a roçagem, fiz a limpeza. Inclusive aqui eu plantei uns pés de pitaia, plantei 16 cadóides de pitaia, que é essa planta aqui, né? Para quem não conhece a pitaia, também chamada de fruta dragão ou do dragão, por causa dessas ondulações, das escamas, do formato, principalmente do fruto, né? O fruto lembra muito uma alcachofra, porém ele amadurece, fica vermelho, bonito, né? Rosado, e também cheio de umas escamas que lembra muito a pele aí do dragão, sei lá, se é por esse o motivo, né? Eu não posso falar muito porque eu tô começando, né? Eu tô aprendendo. É uma cultura nova, né? No Brasil é nova, entrou aí a partir do ano 90, né? De 1990 para cá, então é uma cultura nova, uma cultura aí com um pouco mais de uns 20 anos, né? Nós estamos em 2021, 21 anos por aí, 30 anos, sei lá. Enfim, é uma cultura nova, é promissora, e eu estou aqui investindo nisso com a expectativa de, dentro de um ano, no máximo 2 anos, estar tirando um bom subsídio dessa minha plantação. É uma plantação ainda pequena, eu estou com esses que eu plantei aqui, totalizaram 336 pés. E também o outro investimento que eu estou fazendo aqui, devagar, né? Por questão de condições, a gente vai fazendo de acordo com a possibilidade, é a criação do peixe. Fiz o primeiro tanque, tá com peixes aí, né?
Porém, deu uma rachadura, a água está baixando, os peixes estão sem oxigenação, mas estão aí se adaptando por enquanto, tentando sobreviver. A água está tão verde que mal dá para a gente ver os peixes, né? Só ver se essas manchas, essas sombras aí são eles que estão aí pulando aí. Que apesar da dificuldade ainda estão alegres aí. Mas eu creio que logo logo o outro está terminado. Vou transferir para lá isso aqui e vou refazer. E aí já ficaria com 2 tanques, né? A ideia no momento era 1, agora já são 2. Agregado a isso, eu estou também fazendo aqui outras culturas, como plantio de mandioca. Na ocasião eu havia falado também que meu mandiocal estava no mato, né? Eu tenho uma parte dele aqui, ó, já rocei, tá aqui, ó. Já dá para ver os pés de mandioca, né? Então fiz a roçagem também. E hoje eu quero cuidar da questão do contrapiso do tanque. E também eu quero fazer uma manutenção no galinheiro. Hoje eu queria inclusive gravar um pouquinho na minha casa. Mostrar algumas coisas que a gente faz também na casa, né? Eu já visto que até hoje, de todos os vídeos, eu mostrei minha casa. Mas hoje eu estou gravando na parte da manhã. É manhã aqui pra mim, agora. E nós saímos ontem, chegamos muito tarde. E a minha esposa também estava se sentindo não muito bem. E tá dando uma repousada. Eu quero respeitar esse momento. Mas numa próxima ocasião eu vou gravar lá. E eu tenho aqui também o desafio de dar uma arrumada aqui no nosso galinheiro, né? Eu criei as galinhas fechadas. Nós já tivemos alguns problemas, alguns cachorros da rua que às vezes vêm na propriedade e eles acabam matando as criações. Então eu optei em criar fechadinho, né? Aqui nesse espaço aqui. Então a gente está também hoje com o desafio de fazer uma manutenção aqui, né? Algum madeiramento aqui, tá dando alto, essas telas aqui estão caindo, eu quero dar uma organizada, arrumar os ninhos, enfim. E eu quero deixar também neste dia especial, para mim essa manhã abençoada, quero deixar uma palavra para você, uma palavra de, se puder dizer, de ânimo, de incentivo. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que parecem ser difíceis para nós, né? Parece que as coisas, tem dia que nós levantamos e parece que as coisas estão contrárias, né? Parece que não vai dar certo. E nós achamos algumas dificuldades. E às vezes até questionamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada acontece se não for para o nosso próprio crescimento. Se não for, vamos dizer assim, um teste para nós mesmos, se somos capazes de administrar ou não essas situações que aparecem. Bom, alguém já disse em algumas ocasiões por aí que a vida não é um mar de rosas. E na verdade, não é um mar de rosas. É um mar de muitas coisas, é um mar encapelado da vida e muitas vezes se levanta com muitas ondas, se levantam com muitos desafios. E dentre esses desafios está o nosso dia a dia, aquilo que nos é imposto para trabalhar, para fazer. Né? Você aí no seu trabalho, de repente, o seu trabalho não é numa chácara como a minha, como o meu trabalho. De repente você, eu vou arriscar aqui dizer, de repente você é um pedreiro,
E o seu desafio é fazer o serviço que agrade a pessoa que te contratou e que você ganhe muito bem por isso. E tem vezes, tem dias que serão dias difíceis, não vai dar certo. Por mais que você queira, hoje eu quero terminar e não consegue. São as ondas que se levantam desse mar encapelado da vida. Quem sabe você é um pintor, você é um médico, um advogado, você é um profissional liberal, enfim. Dentro daquilo que você exerce, vai se levantar alguns dias de dificuldade, de tormenta, na sua casa, na sua família. Quantas vezes na família parece que está tudo bem e vai tudo bem, quando de repente vem um problema, uma dificuldade, uma discórdia, um problema. Então tudo isso faz parte desse ciclo da vida e nada mais é do que nos testando para saber se conseguimos nos levantar diante dessa situação e agir tentando buscar uma solução, resolver, ou se nos afrouxamos diante disso e nos decaímos, entramos em uma situação de debilidade física e espiritual, emocional. E é por conta disso que muitos às vezes caem numa depressão profunda, porque não encontram uma saída para algumas situações, não acham uma porta de escape, um caminho. E aí a melhor saída para a sua mente é fazer com que você acredite que você é incapaz, que não deu certo por causa da sua incapacidade, por causa, às vezes nós vamos atribuir que a falta que o problema está na falta do dinheiro, vamos atribuir que de repente foi um casamento errado, é um trabalho que não era aquilo que você queria, enfim, nós sempre vamos achar uma saída para justificar essa situação, quando na verdade nós precisamos de uma coisa chamada fé. A fé é o ato de crer naquilo que eu não vejo. Por exemplo, se eu pegar na Bíblia Sagrada, lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, ele vai falar o que é a fé. Não é? É como se eu estivesse abrindo o dicionário. Lá vai dizer, ora, a fé é o forte e firme fundamento das coisas que se esperam, a prova ou a convicção de fatos daquilo que se não vê. E aí vai falar de alguns homens, né, que passaram no passado, né, vai falar de Abraão, que teve fé, vai falar de Noé, vai falar de muitos outros. E então o que eu quero dizer com isso? Que a fé, ela gera duas condições. A primeira condição, ela me dá expectativa. E a segunda condição, ela me ajuda a resolver crendo. Esse é o primeiro passo para que tudo aconteça. Por exemplo, se eu, aqui como eu estou cultivando a pitaia, não é? Então eu sei que, por exemplo, eu tenho aqui este pé de pitaia. Esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui. Este pé de pitaia, aqui, que está bonito, e juntamente com esse aqui, ó, que já está com, ó, tem 1,40 m aqui de altura. Tanto um quanto o outro, eu achei eles jogados no meio do mato e já estavam quase secos. Havia muito pouco que se salvar. E como eu estava começando a plantação, não achava muda, não sabia como adquirir, comprar é muito caro. Então, como eu achei, eu disse, eu vou fazer alguma coisa. E um amigo disse assim, mas isso aí tá seco. Isso aí você não vai fazer nada com isso aí. Mas naquele dia, eu me lembrei dessa palavra que eu estou falando para você. Eu me lembrei da fé. E a fé, ela é algo assim, é um negócio meio louco, né? Porque a fé é você crer
que vai acontecer uma coisa quando você não está vendo aquilo fisicamente e quando tudo se mostra contrário. Então o que me disseram? Ah, essa planta não tem jeito mais, já está seco, já está... Mas eu acreditei. E por eu acreditar, eu tomei alguns passos. Quais foram os passos? Bom, primeiro, eu levei essa planta para uma bancada que eu tenho. Eu cortei todas as partes que estavam secas. Eu procurei num vídeo na internet como é que funcionava a questão de preparar uma mudinha. E fui preparando como se eu tivesse pego uma muda verdinha. E eu preparei aquilo acreditando que ela ia dar certo. E o passo seguinte foi cuidar dela, foi preparar uma boa terra, foi regar, deixei no sol, porque ela necessita de sol. E depois de alguns dias eu coloquei ela ali na terra. Você acha que foi logo em seguida que ela começou a crescer? Não. Eu precisei vir outros dias, tratar, colocar algum mato seco ali para que as raízes se formassem. Eu precisei criar algum adubo natural aqui com aquilo que eu tenho na propriedade, até chegar naquilo. Até chegar no que ela está, 1,40 m de altura, viçosa, bonita. E com certeza vai ser uma planta que no final desse ano vai estar produzindo. Agora isso aconteceu por quê? Foi só o cuidado? Não, primeiro foi a fé. Eu acreditei. Então a fé é você acreditar naquilo que não existe, com a certeza de que aquilo vai existir. E lutar por aquilo, porque também não adianta eu dizer eu tenho fé e cruzar o meu braço, né? A Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus diz assim, esforça que eu te ajudarei. Então, na verdade, tudo que nós precisamos fazer tem que estar primeiro dentro de um campo espiritual chamado fé. Acreditar. Acreditar em quem? Primeiro em Deus, é claro. Se eu não crer em Deus, eu não vou crer em nenhuma outra coisa. Né? Deus está acima de tudo. É lógico que tem aqueles que não vão acreditar, que dizem que não acreditam, e é um direito de cada um. Quem sabe você que até curte meus vídeos, nem acredite. Mas, enfim, eu creio. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. Essa é a minha fé. E eu aprendi isso. Eu aprendi que eu tenho que crer em Deus primeiro, acima de tudo e de todos. E depois eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, não vai adiantar eu crer em nenhuma outra coisa também. Não é? Porque, por exemplo, aqui tudo está girando em torno de mim. A chácara é um sonho que eu tive. Realizando o sonho, o trabalho que está aqui, está à minha volta, sou eu que tenho que executar. Então, e tudo isso é preciso fé. Fé de que vai dar certo, fé de que vai acontecer, fé de que o recurso vai aparecer, fé de que eu vou estar bem. Então tudo tem que ter fé, não é? Então Jesus, uma vez ele estava cansado e ele disse para os discípulos que os discípulos pegassem um barco e fossem rumo à cidade de Genezaré. E ele foi a um monte orar e descansar. E tendo feito isso, ele foi encontrar com os discípulos. A Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite, então já era bem tarde da noite. E estavam ali os discípulos já longe no barco, à noite, tudo escuro, não se tinha o recurso que hoje tem da iluminação, né? Quem sabe a iluminação daquele barco era de lamparinas, né? Quando de repente eles veem um vulto de alguém que estava andando sobre as águas. Algo sobrenatural, né? Muito estranho, por sinal. E a Bíblia diz que eles se assustaram. Mas em dado momento, o Senhor, percebendo o pânico deles, disse, olha, não tem mais, sou eu, sou Jesus. E aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer uma coisa assim, Senhor, se é tu mesmo,
Manda eu ir ter contigo aí, andando sobre as águas também. E Jesus prontamente disse, pode vir, Pedro. Então Pedro desceu do barco. Eu não sei descrever a você a cena, se ele primeiro botou um pé de cada vez, se ele pulou. O que a Bíblia diz é que Pedro desceu do barco e ele andou. Ele andou por sobre as águas. Ele não foi a nado, ele foi andando para encontrar com o mestre. Mas a Bíblia também diz que em determinado momento o vento soprou forte. Pedro percebeu a força do vento e desviou a atenção de Jesus, começou a afundar. Então qual é o moral dessa história? É que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Isso é fé. É quando você olha fixo no seu alvo e você não desvia a atenção deles. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou chegar lá. Apesar dos intempéries da vida, dos ventos que vão soprar, das situações contrárias, até das palavras contrárias. Tem coisas que a gente vai fazer que às vezes até dentro da nossa casa as pessoas duvidam. Isso é comum, não é? E Pedro, ele tirou a atenção, o olhar de Jesus, porque ele reparou na força do vento e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele começou a pedir socorro. E é incrível, o que me chama a atenção, que se você é um leitor da Bíblia, ou se não, vai ler em algum momento, está lá no Evangelho de São Marcos, a história que eu estou falando, Pedro era pescador, filho de pescador e neto de pescador. O avô dele, né, o tal de Bar Jonas, tinha uma frota de barcos de pesca. Então nós não estamos falando de um homem que não sabia nadar. Mas por que então que agora ele está afundando e pedindo socorro? Porque quando nós perdemos a fé, e perdemos a fé em nós mesmos, nós afundamos sabendo nadar. Nós achamos que tudo se perde quando nós sabemos ganhar. Nós achamos que não dá certo quando nós temos a possibilidade de ver aquilo dando certo. É porque deixamos de crer em nós. E aí, o que ele fez? Ele clamou, mestre, salva-me, mestre. E Jesus prontamente foi, estendeu as mãos para Pedro, né? E levantou Pedro daquela situação. Porém ele disse que Pedro tinha pouca fé. Disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, o segredo não está nós esperarmos Jesus estender a mão e fazer o milagre, porque isso ele vai fazer. Esse é o grande trabalho de Deus, é fazer milagres por nós. Mas o grande segredo está em não duvidar. É lógico que eu não vou tentar Deus, né? Há uma diferença entre ter fé e tentar a Deus. Fala, não, então eu vou fazer que nem Pedro, vou andar, por exemplo, se é a questão de crer e vai dar certo, eu vou fazer uma dívida aí de milhões, porque vai dar tudo certo e eu vou pagar. Não, a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas dentro daquilo que você crê, que mesmo sendo impossível, você é possível a Deus, e você crê que isso vai acontecer e trabalhar por isso, vai dar certo. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, tenha fé, né? Jesus poderia ter dito assim, rapaz, você sabe nadar, esqueceu que sabe nadar agora, no momento está pedindo socorro. É que, às vezes, as situações elas são tão adversas e difíceis que nós nos esquecemos que temos capacidade de passar por sobre elas. Mas o que eu quero deixar para você, nesse dia de hoje, nessa palavra é, tenha fé, creia em você, creia em Deus acima de tudo e vá em frente. Não desista não. Existem coisas que elas são um grande teste. Eu tenho dito muito sobre isso, sobre teste, né? Às vezes fala assim, ah, mas já faz 1 ano, 2 anos, não aguento mais, já fiz de tudo. De repente ainda falta um pouquinho. Sabe, às vezes eu penso assim, que quando falta um passo para completar a carreira,
as pessoas desistem. E se você for olhar, faltava um pequeno passo, um pequeno degrau. Então não desista não. Tente mais um pouco, tente novamente, tenha fé. Crie fé no seu coração. Acredite em Deus e acredite em você mesmo. Tá bom? Então essa é a minha mensagem do campo para hoje. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre vós e que o sol da justiça brilhe na tua casa, na tua família e você tenha bom ânimo. Ok? E agora eu vou aqui trabalhar. Mais pra frente eu quero gravar os vídeos executando os trabalhos, né? É que eu ainda não aprendi a fazer edições, tô novo, né? Tô aprendendo aqui, negócio do canal. É uma coisa que caiu no meu coração agora, esse desejo de gravar vídeos, essas coisas assim. Então, tudo a gente vai aprendendo, né? E eu estou começando agora, mas eu acredito que num curto espaço de tempo, eu vou estar editando alguns vídeos mais longos, mostrando o trabalho, né? Parte da manhã, da tarde, da noite, coisas assim. No momento é isso. Mas eu quero aí pedir para você que se você tem gostado, né, desses humildes vídeos, eu não sei dizer para você qual é a pretensão, né? Além de poder dar uma palavra de ajuda. É uma coisa que eu gosto de fazer. É dar palavras de ajuda. Se eu não posso ajudar de uma outra forma, é dando palavras de ajuda, é o que Deus tem colocado no meu coração. E aí eu quero pedir também a sua ajuda, né? Que você possa estar compartilhando meus vídeos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. É muito importante. Para você não vai custar nada, né? Clicar aí, apertar o seu dedo aí, se inscrever. Deixar o seu joinha, né? Ativar o sininho. Para ver se para você não custe nada. Mas para mim é de grande importância. Porque me ajuda a crescer o canal. Ajuda a divulgar o canal. Não é? E mais na frente muitas outras pessoas vão estar desfrutando dessas palavras. Então eu peço aí também a você essa ajuda, que você possa estar aí também curtindo e compartilhando. Amém? Você tenha dias de vitória, dias de muita graça, dias de muita alegria. Esse é o meu desejo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Forte abraço, hein?